Pai querido e amado, mais uma vez diante da Tua presença, nós queremos aqui entregar a nossa vida, esse tempo, esta manhã, o nosso coração completamente a Ti. Nós nos rendemos a Ti e queremos de Ti, Senhor, ouvir ensinamentos, ouvir pela Tua palavra, direções do céu para as nossas vidas que vão transformar a nossa vida. Então, Senhor, prepara o nosso coração como agora uma terra fértil para receber, Senhor, a Tua palavra, para que essa semente da Tua palavra possa frutificar, Senhor, no tempo certo. Ministra sobre as nossas vidas, Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida aqui. Ministra as nossas vidas de maneira muito pessoal, muito particular, e nos prepara para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos discipula, vem nos presidir nessa manhã, vem ministrar sobre nós toda a verdade. Assim nós oramos, Pai. Eu entrego a minha vida mais uma vez diante da Tua presença, te peço perdão pelos meus erros, falhas, pelos meus pecados, e te peço, usa a minha vida para a glória do Teu nome nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Quero ler com você a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Se você trouxe Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia, você pode anotar aí na sua Bíblia. E se você não trouxe, acompanhe com a gente na tela. A propósito, falar em Bíblia, quem aqui estava na última quinta-feira no ensino sobre a carta aos Romanos? Quem aqui estava? Fica com a mão levantada bem alto, fica com a mão levantada. Isso. Olha para o lado agora, olha quanta gente que quem não está com a mão levantada. Nós queremos, pode baixar a mão agora. Nós queremos de fato ser uma igreja que tem comunhão, mas queremos ser uma igreja que tem base, que tem fundamento. Posso ouvir um amém? E a gente só constrói fundamento, só constrói base se a gente estuda a palavra. Nós falamos uma palavra inteira na última semana, muito séria inclusive sobre isso, sobre a importância da palavra, de quando chega um momento da nossa vida, que tem momentos da nossa história, que nos é exigido um posicionamento, nos é exigido uma decisão. E a gente pode escolher se toma a decisão pautada no nosso pensamento, no nosso achismo, na nossa maneira de achar, né, no nosso emocional, ou a gente toma uma decisão pautada na palavra de Deus. E eu vou dizer para você, meu irmão, que a decisão mais correta e que vai salvar a sua vida é quando você toma uma decisão pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? É isso que diz lá no Salmo 1, que se você meditar na lei, meditar na palavra, você vai dar o que? Fruto no tempo certo. E se a gente não conhece a palavra, não dá para dar fruto no tempo certo, porque você vai tomar decisões baseadas naquilo que a gente acha. E a gente assim, nós somos humanos. A gente toma decisões, às vezes no calor das emoções. Mas eu quero incentivar você, eu quero encorajar você, eu gostaria de provocar você, a você transformar a tua agenda de quinta-feira, a menos que você esteja trabalhando, que você esteja estudando, mas eu queria, encorajar você de verdade. Se eu pudesse, eu arrastava você para cá. Eu não posso fazer isso, porque senão vocês vão dizer que é um pastor abusador. E está na moda isso, né? Então eu não posso, mas se eu pudesse eu arrastava, de verdade, né? Você para cá na quinta-feira para estudar, para a gente tirar uma horinha só para nos debruçar aqui no estudo nessa carta aos Romanos. Eu queria muito, sonho de todo pastor ter uma igreja, muito forte. Eu não estou falando que você não é, mas eu queria junto aqui, que a gente pudesse estar juntos aqui estudando. Nós estamos mergulhando aqui
na carta aos Romanos. Já se passaram 2 capítulos, você tem ainda mais 14 que a gente pode estar junto aí. Então dá tempo de você se recuperar. Então eu queria de verdade esperar você e contar com você aqui nas nossas quintas-feiras. É das 8 às 9, é rapidinho. E tem sido muito gostoso. O tempo passa tão rápido, né? E a gente, às vezes, eu combino com os pastores aqui, não dá para entrar muito a fundo aqui, porque é muita informação. Então a gente passa aqui, mas dá para você entender muita coisa da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem achou Lucas 17, dá um amém aí. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Algumas versões vai dizer que é inevitável que haja escândalos. É inevitável que hajam escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar a um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aí Jesus respondeu, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Sabe, amados, essa é uma manhã de ceia, essa é uma manhã que nós destinamos uma vez por mês para termos uma comunhão com toda a igreja numa vez só. Nós temos já nossas células que são para nós uma ferramenta bíblica, com base, com fundamento bíblico para nós nos encontrarmos, para nós termos comunhão uns com os outros, amém? É na comunhão que nós crescemos, é na comunhão que nós somos aperfeiçoados, é na comunhão, é trocando experiências que nós somos afiados, né? A palavra de Deus diz que ferro com ferro se afia, então nós somos afiados, sai fogo, sai faísca, né? Então, na comunhão que nós crescemos. Então é impossível nós deixarmos somente que um culto, ou uma mensagem, uma palavra, um culto, seja suficiente para que a gente possa produzir frutos de um cristão de verdade. Não dá, é impossível. Nós ouvimos a palavra, ela é lâmpada, né, para o nosso pé, para o nosso caminhar, para a nossa direção, ela é luz, mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Posso ouvir um amém? Então nós temos aqui, uma vez por mês, nós nos encontramos, o primeiro domingo do mês, como uma primícia mesmo, onde nós nos encontramos e nós queremos aqui sentar junto com os irmãos e ter comunhão uns com os outros. E eu vejo Jesus, ele se esforçando para que o chamado que do Pai ele recebeu, que ele pudesse ali ensinar isso para os seus discípulos, ensinar ali para os seus apóstolos, aqueles que iriam levar o reino de Deus para todos os lugares. Então essa é a palavra apóstolo, aquele que vem no lugar e estabelece a cultura do céu naquele lugar. Então eu vejo Jesus, ele se esforçando para que aqueles discípulos pudessem aprender que comunhão entre um corpo, que comunhão entre os irmãos se faz com intenção, com intencionalidade. Nós falamos já sobre isso aqui, principalmente com os líderes aqui na igreja, a importância de nós sermos não é intenso, né, mas intencionais em tudo aquilo que a gente faz.
Então, poxa vida, eu não estou com vontade de vir aqui no estudo na quinta-feira, eu queria estar assistindo a minha série favorita na Netflix, pastor, eu queria estar assistindo meu dorama. Tudo bem que você gosta de dorama, não tem nada de errado, não vou proibir você se assistir o seu dorama. Faz assim para quem está no seu irmão, mas vem no estudo, faz assim para ele, faz. Queria que você viesse no estudo, cara. Então, nós amamos a palavra, tudo bem? Agora vai ficar bem no estudo, né? Mas nós precisamos ser intencionais. Sei que você quer assistir seu doraminha lá, mas cara, você tem que ser intencional. Então vem sem vontade mesmo, mas vem para o estudo na quinta, vem para o culto. Tudo bem, aqui nós estamos no meio de um feriadão de novo, né? Esse ano vai ter muito feriadão, o Senhor nos guarde, né? Então os irmãos estão viajando, estão descansando, está tudo certo, por isso que tem pouca gente, mas a gente tem que ser intencional em tudo aquilo que a gente faz, e ser intencional na comunhão com os irmãos é uma das tarefas que Jesus tem trazido para ensinar para os seus discípulos aqui. E nessa história, nesse fato aqui, nesse episódio onde Jesus está discipulando um grupo, Jesus não está pregando para 5.000, Jesus está falando para um grupo pequeno. Jesus está ali num grupo de discípulos, que ali eles estão tendo um discipulado avançado. Jesus está trazendo intencionalidade para eles, e Ele não está falando para uma comunidade inteira, não, Jesus está abordando assuntos muito profundos ali, com um grupo pequeno. É um discipulado muito intensivo que Ele tem para eles aí. Ele está dizendo assim, é inevitável, escândalos vão vir, é inevitável, vão vir. Então Jesus não está falando para uma multidão, Ele está falando para um grupo pequeno aqui. Ele fala, vai ter muito escândalo aí, mas cuidado, hein? Não sejam vocês o motivo do escândalo. E ainda ele fala mais, ele dá uma palavra muito dura aqui. Ele diz assim, seria melhor se a pessoa tivesse uma pedra amarrada no pescoço e lançar no mar, do que levar um pequenino a pecar, a tropeçar. Então isso vai causar menos escândalo do que aquilo que você fizer para um desses pequeninos. Então, é um discipulado. Jesus está tendo um bate-papo sério aqui. Quem está aqui comigo? Podemos ter um bate-papo sério nessa manhã? Quem está comigo? Cuidado, hein? Escândalo não. E ele continua ministrando esse grupo. Ele quer preparar esse grupo. Ele quer preparar esse grupo, porque ele sabe que é esse grupo que vai dar continuidade em tudo aquilo que ele está fazendo, tudo aquilo que ele está falando nessa terra. Então ele está discipulando esse grupo, porque ele está preparando eles para que eles possam discipular outros depois. Posso ouvir um amém? É isso que Jesus está fazendo. Então qual é o contrário de escândalo? Se ele está falando, escândalos vão vir, mas não sejam vocês encontrados entre aqueles que vão escandalizar. Então a gente aprende algo de Jesus, que não tem a ver só eu não fazer, eu só deixar de fazer, mas eu tenho que não só não fazer, mas eu tenho que fazer aquilo que é a vontade do céu na terra, amém? Então não é só deixar de pecar, eu tenho que fazer a coisa boa. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que a palavra nos ensina? Sim ou não? Então Jesus está dizendo aqui que não é para eles escandalizar. Qual é o contrário de escandalizar? Se o contrário de escandalizar, de levar alguém a tropeçar, é amar, é acolher, é amar. Então Jesus não está ensinando algo só para eles deixarem de fazer algo, não, mas Ele está falando para eles, olha, vocês precisam ser referência. E quando Ele está falando aqui, Ele está falando que sobre esses discípulos não causarem escândalo, Ele está dizendo assim, que um crente, no lugar de não causar o escândalo, é um crente que ama, ele é um crente que serve,
ele é um discípulo que perdoa, ele é um discípulo que abençoa. Então não é só não ser motivo de escândalo, mas você tem que ser motivo de bênção na vida de alguém. Você tem sido bênção na vida de alguém? Você tem sido bênção na vida de alguém? Pergunta aí para quem está do seu lado, vai. Sei que você não gosta disso, mas pergunta aí. Você tem sido bênção na vida de alguém? A vida de alguém é melhorada. A vida de alguém se torna melhor, porque esse alguém está perto de você, ou anda com você. Ou você chega, o cara fala assim, pô, lá vem aquele crente chato, cara, meu Deus, vou para lá, vou embora. A vida de alguém é melhorada. Então, é isso que Jesus está ensinando aqui. E aí ele continua a contar, ele está dizendo assim, uma lição poderosa aqui. Porque se nós quisermos ter comunhão uns com os outros, se nós quisermos de fato ser uma igreja unida, um corpo só, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só esperança, se nós quisermos ser um só, nós precisamos abandonar toda e qualquer raiz de amargura. E a lição que Jesus está dizendo para eles é assim, ó, vocês precisam ser intencionais. Tem gente que vai ser motivo de escândalo. Vocês não carreguem amargura no coração de vocês, vocês saibam amar. E aí Jesus vai contar, vai dar uma lição para eles. Ele vai dizer no versículo 3, tomem cuidado, hein? Se o seu irmão pecar, põe lá, tome cuidado, se o seu irmão pecar, faça o quê? Faça o quê, igreja? Repreenda-o. E se ele se arrepender, faça o quê? Perdoa. Opa! Então eu tenho uma obrigação aqui. Se alguém fazer algo contra mim, se alguém fizer algo errado, eu tenho na palavra aqui uma direção de Jesus para exortá-lo. E exortar alguém, repreender alguém, não é dar uma surra em alguém, não é bater em alguém, não é dar um soco em alguém, não é xingar alguém, mas é repreender. Repreender é corrigir com firmeza, com autoridade. Ó, o que você está fazendo vai fazer mal, hein? Ó, isso que você está fazendo vai levar sua família aqui a ter um BO, hein? Isso que você está fazendo, isso vai ter um custo, vai ter um preço. Ó, isso que você está fazendo, seus filhos vão ver, hein? E vão copiar você. Ó, isso que você está fazendo. Então, você precisa corrigir. Cara, ó, estou apontando o dedo para você, mas não estou apontando o dedo como quem está julgando. Nós aprendemos sobre isso, né, no segundo capítulo de Romanos. Estou julgando você. Mas, cara, isso aqui você está fazendo está errado. Vai dar um fruto ruim. Então, ó, se arrepende aí, cara. Muda esse caminho. Larga de fazer essas bobagens, senão daqui a pouco você vai ser motivo de escândalo para todo mundo. Então, Jesus está dizendo, repreende. E se ele se arrepender, o que você tem que fazer? Perdoa. Se essa pessoa se arrependeu, perdoa. Então, a ideia aqui, querido, é você ter uma sabedoria e amor. Então, o confronto aqui, a repreensão aqui, precisa ser feita, mas quando essa pessoa aceita essa repreensão, aí você faz o quê? Você ama. Então é sabedoria e amor. Tem que repreender com sabedoria e amar. Então a sabedoria do confronto e o amor para perdoar. E às vezes a gente confronta, mas quando confronta, ele diz assim, não, acabou, para mim acabou, não tem mais jeito, cara, não adianta, já é a segunda vez que faz uma bobagem aqui, cara, não dá mais. E seja no relacionamento conjugal, seja na família, seja com os irmãos em Cristo, seja na empresa, não importa, porque Jesus está dizendo que o fundamento maior aqui é o amor. Só que eu preciso aprender aqui, amados, que o Senhor Jesus, Ele está ensinando, primeiro repreende, e se você percebe que há uma correção, que há nessa repreensão, veja, Jesus está ensinando aqueles discípulos a serem um, estamos juntos? Então entenda algo com sabedoria. O fato de nós sermos um não quer dizer que eu não vou te chamar a tua atenção, não quer dizer que você não pode chamar a atenção de quem você está discipulando, se você percebe pela palavra que tem um erro aí. Posso ouvir um amém?
Então você tem liberdade para fazer isso. Se o teu irmão está fazendo algo errado, que pode levar alguém a um escândalo, ou pode levar a família a errar, a pecar, corrige, meu irmão. É Jesus que está dizendo, corrige. E se ele se arrepender, aí que é a lição mais poderosa, porque aqui é uma dificuldade muito grande. Ele está dizendo assim, ó, se você percebe a mudança, perdoa. E quem somos nós para não perdoar alguém? Então Jesus vai afunilando o discipulado aqui. Vocês estão comigo? Jesus vai afunilando o discipulado. Ele vai dizer aqui no versículo 4 agora: se pecar contra você 7 vezes, vamos lá, se pecar contra você 7 vezes no ano, se pecar contra você 7 vezes na vida, é isso que a palavra está dizendo? Não, Jesus está dizendo que se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e ele voltar e disser, estou arrependido, qual é a última palavra que ele diz? Perdoa. Olha aí, está funilando aqui, está ficando difícil. Pastor, não é fácil. Não, mas não tem nada fácil aqui não, irmão. Não tem nada fácil aqui. Então ele está falando que para alguém, se alguém pecar contra você até 7 vezes no dia, não é no ano, não é na vida, não, mas 7 vezes no mesmo dia. E aqui é algo muito profundo aqui nesse texto, porque não é só 7 vezes no mesmo dia, mas 7 vezes no mesmo pecado, no mesmo dia. Se essa pessoa comete esse mesmo pecado 7 vezes, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo um princípio. Ele não está dizendo que você deve contar, não, mas agora você pecou 8, então 8 Jesus não falou, não é isso. Ele está ensinando um princípio aqui. Ele está ensinando um princípio de perdão. Então os discípulos aqui, eles ficam assustados com esse ensino de Jesus, com esse afunilamento aqui no discipulado. E eles falam, está difícil, eu não sei muito o que fazer. Jesus diz assim, vai lá e perdoa, vai lá e perdoa. E eles percebem aqui que Jesus queria mostrar, que Jesus queria ensinar aqui que o amor, sabe, ele não constrói uma lista de ofensa. Quando eu amo, eu não tenho uma lista aqui de ofensa, eu não tenho uma lista de pessoas que estão fora aqui da minha vida, não. Quando eu amo, eu não fico anotando o que você fez contra mim. Quando eu amo, eu não fico jogando no rosto. Quando eu amo, eu não fico aqui, sabe, apontando para você, lembrando o tempo todo. Eu simplesmente perdoo e digo a Deus, Deus, lança no mar do esquecimento agora. Me ajuda também a esquecer esse tempo, essa época da minha vida. Eu acredito que assim como eu recebi de Ti uma nova oportunidade, eu acredito que assim como o Senhor morreu naquela cruz por mim, eu também devo seguir os Seus passos, eu também devo dar a essa pessoa a oportunidade, e eu creio que o Senhor é Deus, e que o Senhor está ensinando essa pessoa, ensinando aqui uma obra, e fazendo uma obra de verdade na vida dela. Então não tem a ver comigo. Por mais que eu não acredite nessa pessoa, por mais que eu não acredite que houve uma mudança, mas eu escolho confiar no Senhor, crendo que o Senhor está sob controle de tudo, e o Senhor está fazendo algo na vida dessa pessoa. Então Jesus vai afunilando, ele vai afunilando aqui, aí chega no versículo 5, ele vai dizer assim, ó, então, vê, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Rapaz, pastor, por que eles não pediram então para Jesus, Senhor, então aumenta o meu amor? Porque, meu irmão, se alguém pecar contra você 7 vezes no mesmo erro, no mesmo dia, não é amor que você vai precisar de fé. Sim ou não? Porque se for só amor aí, irmão, você vai precisar de fé. Porque o que é fé? O que é fé? Fé é a certeza, fé é a confiança de que Deus está no controle, que Ele continua no controle de tudo e de todas as coisas. O amor aqui é a base, mas a lição aqui é a fé. O amor vai te dar condições de perdoar, mas é a fé que vai fazer você acreditar e confiar de que Deus está no controle.
que qualquer consequência, qualquer outra coisa, qualquer injustiça que aquela pessoa possa ter feito com você, Deus vai cuidar dela. Deus vai cuidar. Então aumenta a minha fé. Não é me dar mais amor. Aumenta a minha fé. Já viu aquela expressão de crente assim? Diz lá em... Senhor, aumenta a minha fé porque se o Senhor me der força, né? Hein? Quem lembra? Está lá em Inventares, né? 1, 2, 3, né? Mentirenses 171. Sabe, irmãos, eu preciso de fé para continuar crendo de que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando da minha vida, da minha vida emocional, do meu coração, mas está cuidando da vida desse irmão também. Então eu preciso de fé, Então, seja perdoado, vai, em nome de Jesus. Então você viu que o negócio que foi afunilando. Então por que eles pedem fé? Porque eles chegam à conclusão que a fé deles aqui não é suficiente. Porque Jesus está dizendo, cara, 7 vezes o mesmo erro, no mesmo dia. Ele está dizendo, Senhor, ele não está dizendo, Senhor, me dá fé. Fé eles têm, eles conhecem o Cristo, eles sabem que Ele é o Cristo. Mas ele está dizendo, Senhor, me aumenta a fé. Fé eles tinham, mas eles estavam precisando que essa fé fosse aumentada. Porque eu tenho fé para algumas coisas. Senhor, eu tenho fé para crer que o Senhor pode multiplicar pães e peixes. Eu tenho fé para crer que o Senhor pode curar os enfermos. Eu tenho fé para crer que no seu nome os demônios vão embora, são expulsos. Eu tenho fé, Senhor, mas eu preciso de fé, porque esse sangue de barata que o Senhor está mandando eu ter aqui para perdoar os irmãos e para ter comunhão aí, aumenta a minha fé. Então é intencionalidade. Se eu quero ser um com meu irmão, eu preciso entender, cara, eu preciso ser intencional. Senhor, me aumenta a fé. Eu quero ter fé com meu irmão. Eu perdoo você, meu irmão, porque eu sei que eu e você estamos caminhando juntos. Nós caminhamos juntos, então o Senhor vai nos aperfeiçoar e Deus vai cuidar de você. Deus vai trabalhar na sua vida. Eu vou continuar. Amém? Quem pode dizer amém aqui? Se houver arrependimento, obviamente, né? Se a pessoa não se arrependeu, não faz nem sentido se corrigir e ficar falando aqui, jogando pérolas, né? Não faz sentido. Mas se ela se arrependeu, perdoa. Então você precisa de fé para que isso aconteça. Então Jesus, ele fala algo aqui que eu acho extraordinário, amados. Porque ele está mostrando aqui que eu preciso ter uma fé para que isso aconteça. Mas para surpresa deles, o que Jesus aqui apresenta aqui é uma fé pequena. Mas ele está dizendo aqui, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ser capaz de arrancar essa árvore, com raiz e tudo, e plantar essa árvore num outro lugar. É por isso, amados, que nessa lição de Jesus, a obediência, quem perdoa aos outros, é que para nós uma demonstração total de confiança, de que Deus está cuidando de toda e qualquer consequência. Esse é o motivo de nós pedirmos fé. Então eles estão dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero confiar. Senhor, aumenta a fé, porque eu quero perdoar, eu quero crer que o Senhor vai cuidar de tudo. Senhor, eu quero crer que a minha vida e a vida desse irmão está nas tuas mãos. Eu quero continuar crendo, eu quero crer que o Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor tem o controle de tudo. Então se eles pedem amor, eles sabem que eles vão amar aquela pessoa, eles vão ser amados ali, mas vai chegar uma hora que talvez esse amor possa conflitar com algumas situações, com a quantidade de exceção de situações, e agora eles estão dizendo, Senhor, eu preciso aqui de fé. O amor tudo suporta, mas eu preciso continuar crendo que o Senhor vai cuidar dessa vida. Então eles entram aqui numa linha, eles falam, Senhor, a gente precisa de mais fé. E aí entra uma figura aqui para nós, que é o tema da ministração dessa manhã. Ele entra no versículo 6, quero ler com você. E aí Jesus respondeu para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, muito pequena, vocês poderão dizer a essa amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Então aqui Jesus, ele começa a ensinar algo aqui para os discípulos,
que só tem um jeito de você remover a amargura no coração, a dor de uma falta de perdão, a dor de uma ferida que causaram em você, um trauma que você recebeu. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão poder dizer para essa amoreira. E quando ele está dizendo esta amoreira, significa, ele não diz essa, ele diz esta amoreira. Então Jesus, ele está aqui na frente de uma árvore. E essa árvore é aqui uma amoreira. E essa amoreira, ela na verdade, ela é um sicômoro. E sicômoro não é uma árvore que dá amora, tipo uma amoreira que dá amora. O fruto é parecido, até pequeno, ele chama amoreira porque o fruto, a folhagem dela é muito parecido com uma folhagem da amora, mas a árvore, na verdade, não é uma amoreira, ela é uma figueira, só que é uma figueira brava. Então o sicômoro era isso, eles chamavam de amoreira, né, ou de figueira brava. Ela dava um fruto parecido com figo. Põe para mim no título do sermão lá, fica mais claro para a gente ver. É esse fruto aqui, ó. É tipo um figo, mas não é comestível. Ele faz mal, ele é venenoso, né? Ele é amargo. Ele é um fruto que não serve para alimento. Então ela é um fruto extremamente amargo. E essa figueira ou essa amoreira aqui, esse sicômoro, né? Essa amoreira, essa figueira brava, ela não só produzia um fruto muito amargo, mas ela é um fruto de uma característica muito peculiar ali nos dias de Israel, inclusive nos dias de hoje ali em Israel. É uma árvore que ela cresce no deserto. Por que ela cresce no deserto? Porque ela tem raízes muito profundas, ela tem raízes muito entrelaçadas. Inclusive há lugares ali em Israel que tem amoreiras, essa aqui que tem mais de 1000 anos, então elas têm raízes muito entrelaçadas, muito profundas. Ela consegue se manter durante muito tempo sem água, porque ela tem raiz muito profunda. A polinização das flores dessa árvore, ela não se dá com abelhas, mas nessa árvore, por causa do fruto amargo, a polinização se dá por vespas. Então são vespas que vêm ali, que fazem a polinização para esse fruto amargo. Então ela é uma árvore que também Israel, por conta da sua madeira, do estilo, do jeito dessa madeira, não sei, né, não sei como é que se fala, né, a dureza, talvez a madeira, mas é uma árvore também muito usada para fazer caixão, madeira usada para produzir caixão. Então muitas pessoas naquela terra foram enterrados com madeira de amoreira. Então Jesus, ele está aqui com seus discípulos, um discipulado profundo, e ele usa aqui essa árvore. Ele está passando com os discípulos e fala assim, ó, então imagina, isso aqui é uma amoreira. Ele está passando assim, ó, esta amoreira. Se vocês, ele começa a usar essa amoreira aqui como uma ilustração para eles, e eles sabem o que é essa amoreira, eles sabem o que é essa figueira brava, eles sabem toda a característica dessa árvore, que essa árvore ele não é uma árvore qualquer, é uma amoreira, não é uma árvore qualquer, é uma árvore que é carregada de símbolos no contexto aqui de Israel. É uma árvore polinizada por vespa, madeira de caixão, fruto amargo, ela subsiste em raízes muito profundas. É uma árvore que ela carrega a amargura. Ela tinha uma representação de uma árvore que seu fruto não é bom, o fruto é amargo, que é uma árvore extremamente forte e resistente, com raízes profundas. Então Jesus, ele está ensinando algo para os discípulos aqui. Ele está dizendo que a falta de perdão de vocês é como essa amoreira. A falta de perdão muitas vezes é como essa amoreira, que não é de qualquer jeito, ele não está falando qualquer coisa, ele não escolhe qualquer lugar, não, ele usa essa amoreira para simbolizar a amargura aqui, que a gente não escolhe muitas vezes. A amargura, a ferida, ela vem sobre nós, não importa o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, não importa se você é crente, se você ama a Deus ou não, as pessoas vêm e nos ferem, nós também ferimos os outros. Então a amargura, a falta de perdão,
ela muitas vezes ela vem enraizando dentro da gente, ela vem colocando com raízes profundas, e essas raízes muitas vezes, elas subsistem durante muitos anos, mesmo sem água, ela fica ali, ela vai criando raízes profundas, e essa amargura vai tomando conta do seu coração, não importa se você ama Jesus ou não, ela alcança todas as faixas etárias, todas as faixas sociais, todos os tipos de temperamento, não importa se você é fleumático, se você é sanguíneo, colérico, não importa. A falta de perdão, ela vai entrelaçando profundamente aqui no interior da alma humana. E essa ofensa, muitas vezes, ela fica ali escondida. Mas o que Deus não quer é que nós, como uma comunidade cristã, como uma igreja, que vai ser usada e já é usada por Ele nessa cidade, Ele não quer que nós, nenhum de nós aqui sejamos governados pelas nossas emoções, Ele não quer que nós sejamos governados pelas amarguras, pelas raízes de amargura, pela dor, pela ferida, que muitas vezes nós recebemos ao longo da nossa vida, da nossa história. Não é uma exclusividade sua não, meu irmão, todos nós fomos feridos em algum momento, mas aí Jesus, Ele dá para eles, no seu discipulado de amor, Jesus, Ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, não vivam pelas emoções de vocês, mas vivam pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai capacitar vocês, é o Espírito Santo de Deus que vai extrair o melhor de vocês, enquanto que o rancor, enquanto a amargura, as feridas na alma, a falta de perdão é o pior de você. Então quando Jesus aponta para essa árvore de um fruto amargo, Ele está aqui sinalizando a condição que nós entramos quando nós não perdoamos, quando nós estamos amargurados. E aí Jesus dá uma direção para os seus discípulos. Quem está aqui? Ele dá uma direção, porque tem uma verdade muito profunda aqui. Porque existe uma maneira da gente quebrar isso na nossa vida, na nossa história. E eu não estou falando de confissão positiva aqui não, tá? Talvez seja que confissão positiva, não tem nada. Estou falando da palavra de Deus aqui. Porque os discípulos diziam assim: o Senhor aumenta a nossa fé. Por que eles estão dizendo: o Senhor aumenta a nossa fé? Porque eles olham para o tamanho do desafio que eles têm de perdoar, tirar toda essa raiz de amargura, de rancor, de alguém que Jesus fala assim, imagina o cara errou 7 vezes, no mesmo erro, no mesmo dia, ele pisou no seu dedinho lá, um calo, 7 vezes pisou no seu dedinho, mas se arrependeu, mas pisou. Aí Jesus diz assim, ó, vocês vão poder dizer para essa amargura, vocês vão poder dizer para essa amoreira, repete comigo, dizer. Então Jesus está falando que você precisa dizer, é falar, não é pensar. Dizer é falar, então é preciso você dizer. Então a minha voz, a nossa voz, ela representa a nossa autoridade. Amém, amados? Então fala para quem está do seu lado, diga assim, a minha voz representa a minha autoridade. Então você vai dizer assim, amoreira. E dizer a amoreira aqui é uma voz de comando, é uma voz de certeza de quem você é uma voz de comando de quem dá uma direção no mundo espiritual, no mundo emocional, né, nas suas emoções, para a sua alma. Davi, os inimigos estão lá cercando a cidade, dizendo assim, ó, vamos pegar as mulheres, as crianças, vamos estuprar as mulheres, vamos levar os velhos, vamos levar todo mundo, vamos entrar e vamos bater aqui, vamos arrombar tudo aqui, vamos pegar vocês aqui. E Davi está com o coração, com a alma agitada. E aí o que Davi faz? Ele dá uma ordem para a sua alma. Ele diz assim, ó, ô alma, aquieta a alma, espera em Deus.
Espere em Deus. Então Jesus aqui, ele dá uma direção. E essa palavra dizer, se você tem uma Bíblia aí, talvez no seu aplicativo, não precisa fazer isso agora, senão a mente da gente vai longe, né? Mas você pode olhar lá no dicionário Strong da sua Bíblia. Geralmente Bíblias online tem um dicionário Strong. Você vai olhar o significado hebraico, melhor, o significado grego aqui, né, dessa palavra. E o significado grego aqui dessa palavra dizer, a palavra grega é lego. Lego do Lego mesmo, lá do Lego, do joguinho. Essa palavra lego, ela significa autoridade, falar com convicção. Significa voz de comando. Então Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês vão poder dizer para essa rancor, vocês vão dizer para essa amoreira, para esse fruto amargo, vão dizer para ele assim: ó, vai, arranque daí e plante no mar. Sabe, amados, a conversa que Jesus está tendo com os discípulos ali não era uma conversa de grandes conquistas, não é sobre o próximo empreendimento, sobre a próxima montanha na fé que vai, né, que eu vou ter que subir, não é sobre a doença de alguém, não. Jesus está falando sobre perdão, e os discípulos falam para ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus fala para essa moreira, que essa moreira significa falta de perdão, significa raiz de amargura, ali há uma amargura, e Jesus está dizendo: dá um comando para essa amargura, dá um comando para isso que está sentindo no seu coração. Você quer aumentar a sua fé, você quer crer e confiar que Deus está no controle de tudo. Então não é força do pensamento, não é, tá bom, já decidi aqui no meu coração que está perdoado, já decidi aqui no meu coração e na minha mente aqui que isso resolve. Não, eu pensei aqui, agora resolvi, pastor. Não resolveu. Não é, eu vou deixar esquecer, deixa para lá. Não, você precisa abrir tua boca e declarar: eu perdoo você, eu perdoo você, pode seguir o teu caminho, eu não vou te lançar no rosto, eu não vou te lançar na cara, não vou ficar esperando que você lance só porque eu perdoei você, que você estenda um tapete vermelho toda vez que eu passar, eu não vou ficar lançando. Então eu perdoo você, eu não vou tratar você pelo seu passado, eu vou tratar você sim pelo seu futuro, porque eu creio que Deus está cuidando da sua vida, da mesma maneira e com o mesmo amor e misericórdia e graça com que Ele cuidou da minha. Você pode ter tido um passado cheio de traumas, mas eu preciso dizer para você que na cruz do Calvário, todos os seus pecados, todas as suas dores, todos os seus traumas ficaram lá, foi cancelado pelo sangue do Cordeiro puro, imaculado. E você está livre e liberto no nome de Jesus. Então você tem que se comportar como alguém que foi curado. Então você não pode se comportar como alguém, sabe, que está ali, ai meu Deus, e agora? Não. Se você se arrependeu, você foi curado. Vai, não peques mais. Mas se você não assumir a autoridade na sua vida sobre as suas emoções, é elas que vão facilmente governar você. Então você tem que parar de permitir que as suas emoções digam o que você vai pensar, o que você vai fazer, o que você vai falar, como você vai reagir. Não, está na hora de você começar a tomar direção da sua vida, ter o comando sobre a sua vida e dizer à sua mente, às suas emoções: eu escolho confiar no meu Deus. Então eu declaro aqui sobre todo o trauma da minha vida, que vai para o lugar onde Jesus determinar, e eu vou viver de acordo com o futuro que Ele tem preparado para mim. Então eu não aceito esse tipo de rancor, essa amargura na minha vida. E eu quero dizer para você que Ele derramou do Espírito Santo de você, o Espírito Santo sobre você, em você. Ele derramou o Espírito Santo que habita em você, que abençoa em você. Quem aqui não quer ser casado com uma mulher ou com um homem cheio do Espírito Santo aqui? Todo mundo quer, todo mundo. Então não deixe com que as suas emoções governem sobre a sua vida. Assuma você o controle da sua vida.
E aí ele fala algo lindo aqui para encerrar, ele fala que é algo lindo aqui no versículo 6, ele diz assim, ó, você vai poder dizer para este rancor, para esta moreira, para essa figueira brava, para esse fruto amargo, você vai dizer, ó, arranque-se, plante-se no mar. E esse rancor, esse fruto amargo, essa moreira vai fazer o quê? Obedecerá. Ah, meu irmão, tem alguém aqui? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando com a gente? Quem está entendendo, irmão? Está dizendo, ó, se você confiar em Deus, se você tiver fé, você vai dizer assim, ó, arranca, lança, vai para o mar, e Deus vai te obedecer. O que Jesus está querendo ensinar para eles aqui? Está dizendo que é possível a gente se livrar dessa amargura. É possível você se livrar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui porque Ele quer livrar você e libertar você de toda a dor, de toda a ferida, de toda a amargura que você carrega no seu coração e talvez inclusive com irmãos aqui dentro. Essa é uma noite de libertação para a sua vida. Posso ouvir um amém? Há pessoas aqui que carregam rancor de familiares, gente queridos, do pai, da mãe, do vô, da avó, do irmão, da irmã. Carrega rancor, feridas na alma, profundas. Eu quero dizer para você que essa é uma manhã de libertação na sua vida. Posso ouvir um amém? Aí Jesus dá um detalhe importante aqui. Ele não só mandou arrancar essa moreira, mas Ele também mandou plantar. Sabe quando alguém já tirou mato em casa? Tirou matinho, tirou mato? Casa da grama? Para mim é um hobby. Que hobby, pastor? Eu prefiro jogar videogame. Tudo bem, mas eu gosto de limpar a minha grama, de tirar o matinho da grama. Eu amo fazer isso. Às vezes eu deixo de propósito o desgraçado ali crescer. Ele cresce só o suficiente para que eu possa pegar ele inteiro e tirar com raiz e tudo. Você achou, né? E aí eu tiro. O que você faz quando você pega um mato com raiz e tudo? Você joga no outro lado da grama? Você joga no terreno do lado? Porque se você jogar no terreno do lado, se você jogar no lixo, na terra, o que vai acontecer com aquele mato? Vai crescer, o encardido vai crescer de novo. Por que tua grama não cresce assim, né? Joga a grama, não cresce. Você tem que ir lá, comprar produto, jogar não sei o que, jogar, né? O mato se jogou em qualquer lugar, jogou na calçada o mato, vai lá na calçada uns dias, está nascendo miserável ali. Então, eu lá em casa quando eu arranco, eu jogo no lixo. Vai morrer lá, fica lá no lixo, fica lá sufocado lá e vai para algum lugar, entendeu? Porque o mar está longe da minha casa. Mas Jesus mandou aqui plantar no mar essa amargura. Por que Jesus manda jogar no mar? Jesus fala algo aleatório aqui, deixa eu ver para onde você vai jogar. Joga no mar ali, ó. Não, Jesus não está falando algo aleatório. Quem aqui já plantou uma coisa no mar? Quem aqui já plantou o mar? Uma folhagem linda, eu quero plantar essa folhagem lá no mar. Quem aqui já plantou? Credo, gente, vocês nunca plantaram nada no mar? Por que a gente não planta nada no mar? Que morre. Morre. Se você plantar lá no mar, vai morrer. E vai morrer para sempre. Quem está entendendo aqui, irmão? Meu irmão. Mar, água salgada mata tudo. Então Jesus está dizendo assim, pega essa raiz de amargura e planta ela num lugar onde ela nunca mais vai crescer, vai incomodar você. Nunca mais ela vai voltar aqui, nunca mais você vai precisar olhar para ela e ver um fruto amargo. Nunca mais, lança ela no mar. É caso encerrado. Plantá-la no mar é caso encerrado.
E é isso que Ele faz com a gente. É isso que Ele quer fazer com a gente nessa manhã. É que a gente possa lançar toda palavra de dor, sabe? Entregar isso no mar do esquecimento, onde não cresce mais, onde vai morrer tudo. Você pode pisar ali, pode mexer ali, mas não vai ter raiz mais nenhuma. E agora que essa amoreira foi tirada da terra, que você plantou lá no mar, aquela terra ali pode ser de novo uma terra trabalhada, mexida. Aquela terra no seu coração, ela pode ser de novo uma terra fértil para você lançar uma semente boa, para você começar a construir algo em cima, para você começar a construir algo que vai te alimentar, você construir algo que Deus quer fazer, quer construir, quer levantar, quer edificar. Você vai poder mexer nessa terra aí do seu coração, porque você lançou aquilo ali num lugar onde nunca mais vai crescer. Eu queria convidar você para você se colocar de pé. Que você possa nessa manhã, nós vamos servir a ceia. Antes de servir a ceia, eu quero fazer uma oração com você aqui. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. Nós vamos declarar nessa manhã aqui. Você vai pôr para fora, com voz de comando, com voz de firmeza, de que quem governa o nosso coração aqui é aquele que habita no nosso coração. E é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Sabe, você vai poder, a partir desse momento, você vai poder dizer assim: poxa, agora eu vou confiar em Deus. Senhor, arranca essa amoreira, arranca essa raiz de amargura do meu coração, porque eu quero ter comunhão intencional com meu irmão. Eu quero ser um com ele, eu quero ser um com a minha família, eu quero ser um com a minha casa. Quero ter intencionalidade. Eu quero, Senhor, que a terra aqui do meu coração possa estar preparada para que eu possa construir ou reconstruir meu casamento, que eu possa construir os meus projetos, que eu possa construir os teus sonhos para a minha vida, que eu possa romper aqui no meu ministério. E eu digo para você, meu irmão, que tem muita gente hoje aqui nessa manhã que está pronto para romper, mas a raiz de amargura não está deixando de construir coisa aí. Quem quer ter sua fé aumentada nessa manhã? Então põe a mão no seu coração, e bem alto, com voz de comando, repita comigo: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra. Se houver raízes, se essa for tua voz de comando, beleza, mas se você puder dar uma voz mais forte de comando, eu vou pedir para você ser mais intenso nisso, tá? Se houver raízes, sejam de amargura, sejam de emoções negativas, sejam de traumas que eu vivi, sejam de pessoas que me fizeram mal, em nome de Jesus, eu declaro agora que sejam arrancadas da minha vida e sejam plantadas no mar do esquecimento, porque a partir de hoje eu quero ser livre. Eu não quero mais ficar preso a pessoas, a emoções. Eu não quero estar preso a pensamentos. Eu quero seguir, eu quero romper, porque eu sei que o Senhor tem planos para mim, e os seus planos são melhores do que os meus. Em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Jesus aqui. Feche teus olhos por um instante. Essa é uma manhã de libertação aqui. Eu quero dizer para você, talvez você esteja a primeira vez aqui, você esteja nos visitando, mas eu preciso dizer algo para você. Jesus tem um plano lindo para a sua vida.
Jesus te trouxe aqui, Ele tem um plano lindo para a sua vida. Tudo que você precisa fazer é algo tão simples, mas com tanta autoridade. É algo tão simples, mas com uma autoridade que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 10, ele vai dizer assim, ó: se com a tua boca você confessar, então não é um pensamento, é uma palavra. Você precisa dar uma ordem, você precisa dar uma voz de comando. Se com a tua boca você confessar, crendo no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, morreu numa cruz para te salvar e perdoar você dos seus pecados e te dar uma nova oportunidade de vida. Se você crer no seu coração que Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, você será perdoado dos seus pecados, você será salvo e você terá sua eternidade mudada e transformada. E a um lugar de trevas, de choro e de ranger de dentes que a Bíblia descreve, você vai ser transportado a partir dessa declaração de fé, transportado para um reino de luz, um reino de amor, um reino que Deus preparou para todo aquele que nele espera e nele confia. Eu quero dar essa oportunidade para você nesta manhã, você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que você repita essa oração comigo, se esse é o seu desejo, dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida, e o meu coração, totalmente a Ti. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, e escreve o meu nome no livro da vida. Me traz as respostas que eu preciso, porque hoje eu creio que tudo que eu preciso para romper na minha vida está em Ti, e eu creio em Ti, e Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Todos os olhos fechados. Se você está aqui, fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante sua mão, se você fez essa oração pela primeira vez hoje aqui. Isso, levante sua mão. Fica com a tua mão bem alta, levantada. Alguns irmãos aqui da igreja, se puderem, chega perto dessa pessoa, dê um abraço nela, quero orar por você. Isso, fica com a sua mão levantada. Chega próximo dessa pessoa. Fica com a sua mão levantada, bem alto. Quero orar por você, quero orar por você. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu amor seja derramado sobre a vida de cada um dos Seus filhos. Eles tenham a partir de hoje uma nova oportunidade, uma oportunidade de viver algo novo, de viver algo novo contigo. Então eu te peço, Pai, que os céus se abram, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e dê a eles a oportunidade de viver uma nova história, de escrever uma nova história com Teu Espírito Santo, Teu Espírito Santo os guiando, os conduzindo, Senhor, a todo lugar, a toda verdade. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos e dê a eles a oportunidade de viver, Pai, de viver um novo recomeço, um novo tempo, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa, seja bem-vindo, aplauda Jesus, sejam bem-vindos à família. Quero convidar você para nós cearmos agora. Eu quero pedir para você, fique de pé. Todos aqueles aqui, esse é um dos objetivos mais lindos que nós temos nesse culto. Sabe, irmão, tudo que nós fazemos aqui é semelhante ao que Jesus fez na vida daqueles discípulos, que era incentivá-los a viver em comunhão. Quero aqui pedir para você, almoça com a gente depois. Nós vamos partir aqui agora o pão, o cálice, né? Nós vamos servir a ceia. E eu queria assim que você pudesse fazer esse momento com alegria, mas também que você pudesse depois ter um tempo de comunhão com a gente. Ah, pastor, eu não trouxe o almoço, não trouxe a minha carne. Não tem problema, irmão. Almoça aqui.
Aonde come 2, come 3. Aonde come 3, come 6. Posso ouvir um amém? Um pedacinho de carne assim, ó, dá para todos nós aqui se souber comer. Sim ou não? Uma laranjinha, nós dividimos uma laranjinha aqui em 200 copos, irmão. Amém? Estamos juntos? Então come com a gente. Eu queria pedir isso para você. Se você hoje entregou sua vida a Jesus, você pode com alegria, sim. Isso não é uma coisa lá dos crentes, não é algo que é lá da One Hope, não, isso aqui é Bíblia, irmão. Se você entregou sua vida a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, você pode e deve participar da ceia, porque agora você faz parte do corpo de Cristo, e nós fazemos parte de um único corpo. Posso ouvir um amém? Então eu queria que você acompanhasse esse texto comigo, que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aí. Pai querido, nós consagramos esse cálice, nós consagramos esse pão, que representa aqui, Senhor, o seu sangue que verteu naquela cruz, esse pão que representa o seu corpo que foi partido, que foi moído por nós, esse cálice aqui, Senhor, esse suco de uva que representa aqui, Senhor, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado e nos dá a oportunidade de viver um novo e viver uma nova história. Nós consagramos esses elementos a Ti agora, Pai, nessa manhã, em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembra na última ceia que a turma de cá serviu a turma de cá? Vocês lembram? Agora nós vamos fazer o contrário. Vocês vão entregar para eles e eles vão servir o povo daqui. Tudo bem? Serve para eles aqui. Vocês vão servir os irmãos daqui agora. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar Jesus? Vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar. Não está prestando atenção no culto, né, irmão? Pega lá para eles vão prestar. Entrega o cálice, entrega 2 cálices para eles e cada um vai entregar um para cada um deles aqui, tá? Faz isso. Você entrega 2 e eles entregam 1. Todo mundo aqui vai receber 2 e vai entregar 1 para eles aqui. Pode misturar, irmão, pode misturar aí, vai. Vamos declarar. Vai, declare, declare.
isso, comunhão, comunhão. Alguém não recebeu, faz um sinal para mim aqui e algum irmão vai chegar até você, algum diácono vai chegar até você. Amém? Todos receberam? Então somente o pão, abra o pão aqui, não coma, para não virar meme na internet. Todos abriram pão? Esperar todos abrirem. Coma do pão. Agora com cuidado, abra seu cálice. Todos abriram? Com alegria, beba do cálice. Você pode cantar, você pode celebrar. Só quem é livre cante. Só quem é livre.
mão para quem está do seu lado, fecha corredor, fecha todo o corredor. Isso, um único corpo, um único corpo. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu domingo. Tenha um final de semana maravilhoso, um domingo maravilhoso em comunhão com os teus irmãos, com a tua casa, com a tua família. Em nome de Jesus, tenha uma semana maravilhosa. Dê um abraço que está do seu lado. Diga: eu te amo em Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. So